Olá pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo ao Conexão Prosperar Sem Errar. Hoje, 1º de março de 2026, está entrando na Conexão Prosperar Sem Errar? Propósito DVN, 365 dias, disciplina 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. E estamos iniciando um novo método, novamente. A segunda fase do Está Escrito. Hoje, a partir de hoje, teremos os próximos 40 dias do Está Escrito. Lógico, voltado para a vida financeira, familiar, emocional, sentimental, mental e espiritual. Então, desde já eu já te peço aí, você que está chegando agora, já deixa seu like, o seu coraçãozinho, já curte, compartilha essa live e já transmite essa live para todos os seus amigos aí, que será extraordinário. Segunda fase hoje do Está Escrito. Então eu quero convidar você que está aí, ó. Eu estou convidando a todos que estão nesse exato momento, ansiosos, esperando esse dia, que era hoje, dia 1º de março. Vou passar para você o Está Escrito. O Está Escrito, pessoal, sempre é algo que a gente possa procurar para dentro da gente, para o nosso interior, uma mudança. Mudança é essa que somente o Pai pode dar quando a gente permite. Então, quando eu permito que o Pai me dê essa mudança, ela vai ter mudança. E essa mudança só acontece quando há permissão. Não é assim você chegar, eu vou fazer, eu vou estar ali. Não. Quando você para pensar e analisa, eu preciso mudar. Eu preciso ter uma mudança no meu interior. Eu preciso vencer o meu emocional. Eu tenho traumas. Nem todos acreditam que pode ter traumas. Nem todos os orgulhosos aceitam o seu orgulho. Nem todos os mentirosos aceitam a verdade. Nem todos os vencedores aceitam a derrota. Lembrando que para se tornar um campeão, a pessoa ela tem que perder. Por quê? Ela entra no jogo e tudo bem que ela pode entrar e ganhar de primeira, mas ela perdendo, ela ganha o primeiro, o segundo, depois ela começa a perder porque ela vai adquirir experiência, maturidade, entendimento e transformação de vida. E é isso que você vai encontrar daqui para frente, nesses próximos 40 dias. 40 dias esses que irá fazer diferença, tanto para você como para mim, porque eu também irei aprender. Eu não vou somente passar o que eu estou lendo. Lógico que eu vou procurar catar, vou procurar a buscar essa mensagem para mim, eu vou procurar buscar essa transformação de vida para mim. E eu tenho certeza que não são todos que vão procurar essa mensagem. São poucos. Não são todos, né? São poucos. Mas acabei de compartilhar ali. Então, nós estávamos falando, está escrito na primeira parte, de muita coisa sobre arrependimento, sobre as coisas das maldições que você está passando, né? Você passou, o porquê que a sua vida tem dado errado em muitas situações. Existe aquela prospecção que Deus preparou para você, a qual você tem a sua escolha. E qual é a sua escolha? A sua escolha, às vezes, é de querer o bom, o melhor para você. Mas, às vezes, não coincide isso com o que está na sua mente, com o que está dentro de você. Você quer até as coisas fantásticas, maravilhosas acontecer na sua vida, mas você não está disposto a querer mudar a sua mente. Então, nós estamos fazendo algo extraordinário hoje. Eu sempre chamo tudo a extraordinário, porque todos os dias é extraordinário na minha vida. Se eu tive a oportunidade de levantar de madrugada e fazer a live, eu acho isso extraordinário, porque
nem todos levantam, dormem e não voltam mais. Então, se eu estou aqui é porque Deus permitiu. Então, eu acho a vida extraordinária. Independente dos problemas que a gente passa, das dificuldades, mas eu vejo tudo extraordinário. Porque tudo que Deus permite a gente passar é extraordinário. Aí vai da gente, né? Querer a coisa certa. Às vezes até eu me pego voltado para as coisas terrenas. E é aí onde que está o perigo. Você fica envolvido demais com as coisas terrenas e esquece a base. A base é a sua vida com Deus. A base, depois da sua vida com Deus, sua família. Então você esquiva o seu pensamento dessa base principal. E é onde pode vir acarretar, acontecer muitos problemas. Aí você fala, mas eu não estou aceitando, eu estou lutando, eu estou me esforçando, mas você não permite o perdão dentro da sua vida. Você não permite que o perdão seja, que venha transfigurar a sua face. Porque o que é uma transfiguração? É uma mudança. Transfigurar. Fala assim, encontrou um corpo com o rosto transfigurado. Ou seja, não é o rosto dele. Mas quando se trata de uma transfiguração espiritual, é o seu rosto. Pode estar ter a tendência de ser transfigurado pelo mal. Não tem luz, não tem energia, não tem força, não tem vida. Ou ser transfigurado para o lado do bem, que quando você só de olhar para a pessoa, você já sente aquela luz, aquela energia. Por quê? A conduta dela é de acordo à palavra de Deus. Por mais que ela tenha a sua empresa, por mais que ela administre seus funcionários, né, tenha a gestão, a logística de controle de seu estabelecimento, ou às vezes ele pode ser um funcionário, mas ele permite que Deus governe a vida dele. E uma vez a pessoa permitir que Deus governe a vida dele, ele governa a vida terrena. Porque Deus não vai, Deus materializa através dele para ser o governo. Vamos dar exemplo para vocês aí de José. Vocês lembram o que aconteceu com José? Vou relatar para vocês aqui algo, antes da gente ir para o assunto do está escrito, tá? José, ele era um jovem, nascido de sua mãe Raquel, o mais adorado por Jacó. Tinha os outros filhos, não é verdade? Só que dos filhos de Jacó, o único que gostava de ler, o único que gostava de escrever, o único que gostava tinha interesse nas coisas do Criador, era José. Então, Deus falava com José naquela época através de sonhos. E muitas coisas aconteceram na vida dele. Antes do fato, né? Dos irmãos vendidos de escravo. Ele sonhava alguma coisa que chegava lá e ele tinha. Mas por que, talvez, que hoje as pessoas falam... Você até já falou que não acredita em sonhos, que as pessoas falam... Pois é. Naquela época não tinha o Espírito Santo. Aliás, existia o Espírito de Deus. Sempre existiu o Espírito de Deus. Mas o acesso do ser humano com Deus existia algo que interrompia, existia uma barreira. Ou seja, nem todos falavam com Deus diretamente, a não ser os profetas. A não ser os profetas. Mas a gente, se colocar na balança, a gente pode perceber que antes do surgimento dos profetas, Abraão falou com Deus, Adão falou com Deus, Abraão falou com Deus, Noé falou com Deus, não é verdade? Jacó falou com Deus, José, Moisés. Aí de Moisés para frente as coisas já mudou, porque já era muitos seres humanos na terra. Então, creio eu que Deus delegou a sua autoridade àqueles que se voltavam para o
compromisso espiritual com Deus, ou seja, um ministério. Então, por isso que dali já começou a ter os profetas, passou a ter as pessoas que guardavam a arca, porque Deus falou através de Moisés, deu os 10 mandamentos escritos em pedra, então tinha que alguém guardar. Então tinha que ter ali como se fala, aquelas pessoas que guardam ali, os sacerdotes, né? O sacerdote guardar os 10 mandamentos. Então dali para frente, aí já houve uma barreira entre o ser humano e Deus. Por quê? Nem todo ser humano era digno de falar com Deus diretamente, a não ser, né, o sacerdote. Então houve esse. Mas antes disso, Deus falava diretamente. Havia sonhos, sim, porque Deus se comunicava com as pessoas, com eles antigamente, através dos sonhos, através de uma revelação, porque não existia palavra de Deus, não existia Bíblia, não existia exemplos no passado para que eles pudessem, então não posso fazer isso não. Eles viviam verdadeiramente pela fé. E isso é fé. Lógico, eles não erravam. Erravam tentando acertar, mas não era aquele, eu errei, depois errava de novo e ficava por isso mesmo. Não. Porque até chegar naquela época de Moisés ali, o que acontece? O ser humano se tornou muito mais corrupto, se tornou muito mais conhecedor da maldade. Então, nem todos tinham acesso direto à presença de Deus. Existia, sim, uma devoção. Às vezes a pessoa era devota de um sacerdote, coisa contrária, que já era uma coisa totalmente contrária ao que Deus queria. Deus, naquele exato momento, naquela situação, naquele ambiente, Ele queria que as pessoas dependessem dele. Até hoje, o agrado de Deus é a gente depender dele. Só que foi passando o tempo e as pessoas dependeram mais do sacerdote. E o sacerdote, olhando por esse lado, os interesseiros começaram a cobrar. Vocês estão entendendo? Eu estou dando uma aula aqui para vocês, mínima de teologia, coisa que é o pouco que eu sei. Então, nesse interim de tempo, existiu o sacerdote. O sacerdote chegou ali, como se fosse um ponto inicial de uma nova era a servir a Deus. Até chegar, aí pra você ter ideia, da época de Moisés até chegar a época do Senhor Jesus. Então foram muitos anos. Foram milhares de anos aí, se eu não me engano. Milhares não. Eu creio que foi milhares de anos. Sim, foram várias gerações, melhor dizendo então. Foi várias gerações de Moisés até o Senhor Jesus. Então, a gente vê que o contexto bíblico, Deus, por mais que Ele fez a criatura humana, e por mais que a criatura humana é rude com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, mesmo assim Deus dá a oportunidade, dá a chance dela estar vivo, dá a chance e a oportunidade dela aprender a ler, de aprender a escrever, de aprender a conhecer a palavra dele. Usou homens no passado para escrever o que está escrito na Bíblia. E não foram qualquer homem, não foi qualquer homem. Foi foi os escolhidos. Porque Deus, Ele não escolhe os capacitados para para guardar o reino dele. Não. Deus, Ele capacita os escolhidos. Então eu falo que, se você está nessa live, praticamente aí, já foram 58 dias, hoje 59 dias, praticamente 60 dias, é porque você é um escolhido. E Ele vai te capacitar. Assim como eu. Ele vai me capacitar pela disciplina espiritual para que eu venha ter uma nova mentalidade de ser vitorioso. E Ele vai fazer isso com você. Então preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Se você começou desde do primeiro dia que nós iniciamos esse propósito DVN, e até agora está conosco,
pode ter certeza, você é um escolhido por Deus. Talvez, mas eu não tenho condição alguma, não tem problema. Deus capacita os escolhidos. Você é uma joia preciosa para Ele. Você tem um valor inestimável. Então, dê valor nessa oportunidade que você tem de estar aqui e doe a sua vida pelos outros. Libere o perdão para que você venha aprender a perdoar as pessoas e dê aquilo que você tem se alimentado nessas lives, que é a direção espiritual para ajudar pessoas que precisam na vida mental, na vida emocional, na vida financeira e na vida espiritual. Nunca esqueça disso, pessoal. Nós fomos chamados para fazer diferença e não para ser diferentes. Nós fomos chamados para fazer diferença. O que é ser diferente e fazer diferença? Ser diferente é você chegar em determinado lugar e você faz a mesma coisa de diferente jeito. Mas fazer diferença é você fazer tudo aquilo de modo totalmente contrário que manda o figurino, mas da maneira sã, da maneira certa de ser feita. Tá certo? Então, vamos começar. Vamos começar agora, a partir de agora. Está escrito segunda fase, certo? Está escrito assim. Vamos dar um exemplo primeiro antes de eu começar? Para vocês aqui, ó. Todo início existe uma palavra e essa palavra tem que ser luz. Toda palavra que sai da sua boca tem que ser luz. Toda palavra que sai da sua boca é o que está no seu coração. Então, tudo que você ouve, você alimenta o seu coração. Pegou o espírito aí? Se você ouve muitas notícias negativas, você vai alimentar seu coração de notícias negativas e vai falar coisas negativas. Se você ouve guerra, você vai alimentar seu coração de guerra e vai falar sobre guerra. Se você ouve dinheiro, você vai alimentar seu coração com dinheiro e vai falar só sobre dinheiro. Se você ouve política, você alimenta seu coração de política e só vai falar política. Se você ouve emoções, você vai trazer emoção para o seu coração e vai falar só coisa emotiva. Mas se você ouve a fé, você traz para o coração fé e fala sobre fé, sua vida muda. As outras coisas também, tudo que você fala influencia. Eu vou falar algo aqui muito, forte. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui está falando do verbo. O verbo é a palavra, certo? Está falando do princípio, a criação da humanidade, a criação do mundo. E o princípio era o próprio Deus, o início era o próprio Deus. E todas as coisas foram feitas por eles. Mas aqui tem uma coisa interessante, que as pessoas não entendem. Eu estou lendo o livro de João, tá? João, capítulo 1, versículo 1, de 1 a 5. Fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então está dizendo que a palavra era Deus. Sempre foi Deus. Por isso que eu falei, tudo que você ouvir, traz para o seu coração. Se você ouvir a palavra de Deus, você está trazendo para o seu coração vida. Você está trazendo para você verbo. Você está trazendo princípios. Você está iluminando a escuridão que há dentro da sua alma. Mas, se você não pegar essa palavra, que é o próprio Deus, e não a praticar, você vai ficar na escuridão. Olha, está certo, olha aqui, ó. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, as trevas, meu amigo, minha amiga,
nunca, jamais vai compreender a luz que há em você. Não vai compreender. É o cúmulo do absurdo para as pessoas que estão nas trevas verem você luz. Por quê? Para a pessoa que vive em trevas, para a pessoa que vive corrupta, para a pessoa que vive na traição, que vive na mentira, na pornografia, nos vícios, que vive no roubo, quando se trata de uma pessoa que do lado dela, que deixou essa vida promíscua, errada, e passa a praticar as coisas certas, é escândalo para ela. É escândalo. Por que é escândalo? Ela não acredita nela, para começar, que ela pode mudar. Então ela jamais vai acreditar que os outros podem mudar. Ela vai olhar assim, poxa, mas a pessoa matou junto comigo, a pessoa traiu junto comigo, a pessoa mentiu junto comigo, a pessoa viu pornografia junto comigo, a pessoa fez tudo coisa errada junto comigo. E hoje ela fala de luz, não dá para entender esse Deus. Como que esse Deus pode permitir, pode deixar essa pessoa falar de Deus? Porque essa pessoa que vive em trevas, ela permitiu a luz entrar dentro dela. Aqui, ó. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí eu vou te mostrar uma coisa lá no início, de novo. Aí quando nós falamos esses dias para trás, né, no livro de Gênesis. Olha para você ver onde eu quero chegar. Que princípio é esse? Aí fala aqui em Gênesis, capítulo 1, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, tudo que falava. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada o que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E que era luz? Porque aqui havia trevas. E qual era essa luz? O Espírito Santo. E se materializou em quem? No Senhor Jesus. É muito forte. Então, aqui está falando em João sobre o princípio que era Deus, e falando no ressurgimento do próprio Deus em carne e osso, materializado, encarnado em Jesus. Ou seja, o próprio Deus em carne e osso na terra. Só que ele não podia falar, eu sou Deus que eu vou fazer isso. Não. Ele veio para cumprir o chamado, mas de forma humana, conforme manda o figurino. Ó, a mulher tem que ter a gestação. Poderia, né? Deus fazer diferente. Não. Um passe de mágica. Joga um pó de ninja lá e transforma e aparece lá Jesus. Não, agora eu sou Deus e tarará. E é assim. Não. Deus é inteligente. Ele usa a inteligência. Ele não é imaginário. Ele é vivo. Ele é espírito de vida. Então ele fez como? Então, para que Jesus fosse santo, nós temos que escolher na terra alguma mulher que nunca desejou homem algum, que nunca se tocou, que nunca ficou com homem nenhum, ou seja, uma mulher pura. Pura. Então, Deus olhando tudo aquilo, e lógico, da tribo de Judá. Tem que ser da tribo de Judá, ou seja, se fosse outra tribo, mas tem que ser da tribo de Israel. Uma das tribos de Israel. E Deus olhou aquelas mulheres, uma a uma, presenciou a corrupção de uma a uma. E percebeu que entre elas existia uma que, mesmo estando perto dessas corruptas, ela se guardava, até os pensamentos, até o olhar. Ela, em determinado momento, ela ia para algum lugar que ia algumas primas dela e aquela coisa,
que tinha algo envolvido, coisa terrena, ela se desviava, ela esquivava e não ia. Eu estou falando de Maria. A Maria, a mãe de Jesus. Então, Deus olhou para ela e viu a necessidade, essa aqui até agora não, ela está até predestinada a casar, né, com José, mas ela está se guardando, ela até evita de falar com o homem, caramba, essa vai ter que ser essa. Aí foi onde que o anjo apareceu para Maria e falou para ela que ela ia esperar dar a luz, e ninguém tocou nela. O Espírito de Deus se apossou dela. Agora imagina você, ali foi a primeira descida do Espírito Santo. Eu imagino tipo assim, não estou falando do Antigo Testamento, estou falando do Novo Testamento. Do Novo Testamento, eu imagino que ali foi a primeira descida do Espírito Santo, que veio sobre Maria. Dá para você imaginar a grandeza de Deus? Olha o que o Espírito Santo faz com a pessoa. Faz gerar luz dentro dela. Faz arrancar todas as trevas dentro dela. Hoje eu compreendo, agora lendo isso aqui, eu compreendi uma coisa. Quando, às vezes até o pastor falava, que você tem que gerar o seu sacrifício com Deus, você tem que gerar Deus dentro de você. E hoje eu estou vendo isso aqui e me tocou isso aí. Olha para você que interessante. Maria, ela foi tocada pelo Espírito Santo. E ela ser tocada pelo Espírito Santo, ela gerou carnalmente um feto, um ser vivo, que quando nascesse, até o Espírito Santo falou para ela, vai chamar Jesus. Não esqueça disso. Olha para você ver como é que Deus faz as coisas perfeitas. Se apossou de Maria. Ela gerou algo dentro dela, um ser que ela nunca teve contato com homem algum. Ela nunca, desculpa falar, praticou sexo. Ela nunca se tocou no corpo. Ela não entendia nada. Ela só entendia de ser uma pessoa pura, procurar ser uma pessoa pura para se guardar para um marido que ia casar em breve. Olha que loucura, olha como Deus trabalha. Para o homem é a loucura isso aí, meu. Isso é a loucura. Esse rolê de Deus é muito doido. Por isso que eu falei. As pessoas que vivem em trevas não conseguem identificar a luz que é em você. Aliás, eles veem a luz em você, mas eles não conseguem aceitar. Aí, naquele exato momento, quando aconteceu isso, Maria teve que comentar, conversar, explicar, antes que acontecesse algo terrível. Porque como que Maria estava grávida, sendo que não tinha casado com José? E a lei era severa. A lei era severa. Então, ela estava ali numa lei da prostituição. Então, ela poderia morrer apedrejada. Olha o risco que ela passou. Você está entendendo aí? Está pegando? Está destravando a mente de vocês aí? Destrava a mente de vocês. Para que o Espírito Santo entre na sua vida e muda, olha o risco que você passa com esse mundo que vivemos. É inaceitável para o mundo. É inaceitável você que errou, que você praticou maldade, se consertar. É inaceitável. O mundo, o sistema não aceita isso. Você que só praticou maldade, de repente você vira a direção, o norte. Você pega uma nova rota, você estava para o norte e de repente se vira para o sul, ou seja, uma 180 graus. As pessoas ficam de boca aberta, pasmem. Falam, como que pode? Como? Onde? Meu amigo. Esse é o mistério de Deus. Ele não faz as coisas à torta direita sem pensar. Ele faz para confundir a gente. Para a gente, pelo menos, ter um pouco de sensibilidade na vida espiritual, que quem governa a nossa vida é Ele. Você governa a vida terrena, sim, se você permitir que Ele te governe. Quando você permite que Ele te governe,
as coisas acontecem. E tudo se encaixa da maneira que Ele quer, não do seu jeito. Eu falei com a minha esposa esses tempos atrás. Falei assim, nossa, nós tínhamos que comprar isso, comprar aquilo, nós tínhamos que pagar aquilo, e não está entrando no serviço, isso. Eu fiquei pensando, falei, peraí. Não é do jeito que eu quero. É do jeito que Ele quer. Tudo que eu quero não é para mim. Mas tudo que Ele permitir é meu. Entendeu? Eu vou ter que escrever isso aqui. Isso aqui foi bom. Isso aqui foi poético. Ó, tudo que eu quero. Tudo que eu quero não é para mim. Para mim. Mas tudo que Deus me dá é o que eu preciso. É isso aí. Tudo que eu quero não é para mim. Mas tudo que Deus me dá é o que eu preciso. Então, se eu tenho a disponibilidade de levantar de madrugada e abrir essa live, iniciar essas lives nesses dias, é porque Deus tem contado comigo. Um propósito. Existe um propósito, não sei qual, mas existe um propósito. Propósito esse que eu não consigo, por mais que eu possa... porque você está querendo fama. Não. Porque você quer ajudar as pessoas. Mas por quê? Porque Deus tem vindo a necessidade minha e das pessoas que me acompanham que precisam dele. Este é o propósito. Um destravamento de mente. Uma abertura da alma para sair todo o sentimento e se envolver no Espírito de Deus. Disciplina. Entendeu? Disciplina. Uma nova mentalidade. Vitória. É isso. E aqui fala, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ou seja, tudo que sai da boca da gente, do ser humano, vem de Deus. Mas o cara só xinga, a mulher só xinga. Lembra que eu falei? Às vezes ela não permitiu ainda que a luz de Deus entrasse na vida dela. Mas quando ela permitir, ela vai permitir que as palavras sejam de misericórdia, de bênção. Palavras de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem? O Senhor Jesus. Então, ou seja, quando Deus iniciou, ele viu a terra sem forma e vazia, que o Espírito de Deus sondava ali as trevas, ali já estava o próprio Jesus. O Senhor Jesus estava ali no Espírito, assistindo aquilo tudo, vendo a criação do Pai, que era o próprio Deus. Ele já estava vendo aquilo ali, ele já estava pressentindo, ou seja, ele já estava, não é procrastinando, ele não estava determinado, mas já viu. E ali já estava andando. Não, vamos fazer então a criação conforme o Senhor falou. E vai ser maravilhoso. E foi maravilhoso e é maravilhoso. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito por Deus. Tudo. A caneta, Deus deu inteligência para o homem fazer uma caneta. Né? O cinto com a fivela, Deus deu inteligência para o homem fazer o cinto. O papel, Deus deu inteligência para fazer os pergaminhos, os papéis. Uma garrafa descartável com água, Deus deu inteligência para o homem fazer uma matéria dessa aqui. Então, tudo é feito sobre permissão de Deus. Telvis, e a bomba atômica? Pois é, da mesma
Do mesmo jeito que Deus permite as pessoas fazer as coisas boas, as pessoas permitem que o mal incendeie a mente dela para propagar maldade no mundo. Guerras, o jogo de interesse, o jogo de poder. Porque para este mundo, pessoal, o que vale não é o seu dinheiro. Não é o seu dinheiro. Até hoje, você não entendeu. Você acha que é o dinheiro. Ah, mas sem dinheiro a gente não faz nada. Realmente. Mas não é somente o dinheiro. É o poder. Olha a pronúncia da palavra. Poder. Se Deus tem poder e fez o mundo em 6 dias, então o mal entrando na mente humana e dando esse privilégio para ele fazer coisas erradas, para escravizar a humanidade, para jogar bombas, para fazer o homem ficar à mercê da sua tirania, ele tem o poder terreno. Mas esse poder terreno pode ser quebrado com um poder espiritual divino. Então, da mesma forma que existe o poder de Deus, existe o poder maligno. Dos dois tem a mesma proporção, a mesma força. Basta você ou eu permitir qual força você quer deixar governar a sua vida. Aqui eu prefiro que deixe Deus. Porque ele fala, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então, todo homem, todo ser humano que não vive na luz não consegue identificar o que está dentro de você. Não consegue identificar. Você está me entendendo? Então, todo homem, todo ser humano que vive na escuridão, que vive negativado, vive negativo, só pensa negativo, ele não tem olhos para bondade, só tem olhos para maldade, de fazer maldade com as pessoas. Ela está fazendo maldade para si própria. Ela não consegue entender isso. Ela acha que a atitude de fazer a maldade, ela se sente bem, mas ela não percebe que ela está fazendo a maldade e aquilo vem de proporção gigantesca em volta dela. E ela não compreende. Por quê? A mente dela está deteriorada, a mente dela está escura, a mente dela está em trevas. Então a gente tem que permitir que esse verbo, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus, entra dentro da gente e faz haver essa mudança, faz haver essa transformação. Se eu permitir que esse verbo entre dentro de mim, você pode ter certeza, eu terei o poder de Deus na minha vida. Lógico, eu não irei fazer milagres e coisas aparecer, mágica, não. É o poder de Deus. Qual que é o poder? O poder de Deus, ele protege, ele defende, ele guarda, ele vence aquilo que precisa ser feito. Mas quando eu alimento esse poder dentro de mim, quando eu alimento com a palavra de Deus, quando eu me curvo diante dele para ouvir a voz dele, quando eu me curvo como insignificante diante dele, quando eu reconheço que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que tudo é para a honra e glória dele. Pessoal, se eu estou aqui até hoje, devo tudo isso a ele. Se eu estou tendo essa energia, se eu estou tendo essa disposição de madrugada e estar aqui falando contigo, é permissão dele. Eu não queria, vou falar a verdade, eu queria estar lá no quarto deitado, dormindo, juntamente com a minha esposa. Queria estar dormindo. Meu corpo pede isso.
Meu corpo pede o descanso. Mas quando se trata do espírito, meu irmão, fala mais alto, bate, sabe? Bate, dói. Não vou mentir pra vocês. Não, mas dói. Você sente, o corpo sente. A mente sua fica acelerada. Minha mente está acelerada no 12. A minha esposa falou, mas você tá com ansiedade, você não tá dormindo até agora. Eu falei, não tô dormindo não, vou ter que levantar agora. Pra quê? Eu vou ter que levantar agora. E o que eu tô fazendo? Tô aqui. Trazendo o segundo método deste propósito, que é o está escrito. Então você vê que foram 40 dias, os primeiros 40 dias do está escrito. Ficamos esse longo mês aí praticamente sem muito do está escrito. Agora vamos fazer a segunda fase, segunda e última fase, está escrito. Isso aqui, então, é a disciplina. Se eu fosse, você aproveitava. Ah, se eu fosse, você aproveitava. Porque agora é o momento da disciplina mental. Se você não conseguiu acompanhar a gente no início do está escrito, no início do ano, acompanhe a gente agora. Que agora é a disciplina mental. Com essa disciplina aqui, você vai estar alimentando o seu espírito. Você vai ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual. Você vai ter um equilíbrio mental. Então você vai ter uma disciplina espiritual, mental e emocional. Você pode ter certeza. Às vezes você estava, né? Ai, pra cá, ou vai pra cá, ou sobe ou levanta. Mas quando você começa, você vai começar do zero, tá? Vai começar do zero, assim como eu tô começando. Quando eu vejo assim que tem que começar um propósito, não é porque eu sei que eu vou ler, não. Eu começo junto com vocês, eu começo do zero. Eu vou aprender tudo de novo. É uma disciplina. Aí vem a disciplina, vem a nova mentalidade e vem a vitória. Esse é o propósito do TVN. Disciplina, vitória e nova mentalidade. Então vai vir tudo na hora certa, no momento certo. Pode ter certeza disso. Então não esqueça disso, pessoal. Não esqueça. Tudo que sai da sua boca está no seu coração. Tome cuidado. Tome o máximo de cuidado de saber o que você fala. Tome o máximo de evite falar palavras que destrua a fé de uma pessoa. Se você está negativo, procure sair desse negativismo que você está. Se você não consegue compreender o porquê que você vive no negativo, faz uma reflexão. Começa a fazer uma reflexão de sua vida. Começa a entender que você é um instrumento nas mãos de Deus e não da humanidade. Quando você passa a ser um instrumento na mão da humanidade, você está em trevas, você não vai compreender essa luz que eu estou te falando. Mas quando você passa a ser um instrumento na mão de Deus, você percebe que o Verbo está contigo e que ele pode estar dentro de você. Sabia disso? É questão de inteligência. Permite que o Verbo esteja dentro de você. Permite que a luz clareie a sua mente. Permite que sua vida mude. Permite que a sua vida ela venha ter uma transfiguração espiritual. Sabe, eu estava vendo na Bíblia um episódio qual o Senhor Jesus, ele foi para o monte na época que estava com os discípulos. Ele foi num monte gelado, congelado, com Pedro e João, e Pedro, foi com Pedro. E indo para este local, quem estava lá com ele era Moisés e Elias. A Bíblia fala que o rosto do Senhor Jesus estava transfigurado de tanta luz. Então permita que esse verbo, permita que o verbo esteja dentro de você. É fácil, Telvis? Não vai ser fácil. Por quê? Porque toda vez que a gente volta ao início, que se quer voltar ao início da humanidade, voltar ao início do nosso conhecimento, que é a palavra de Deus, é doído. Tem coisas aqui que a Bíblia fala
que na hora eu não aceito, mas é porque eu sou carne e osso. Eu aprendi a vida toda a uma coisa totalmente contrária disso aqui. Aí quando vem algo certo que é a luz, as trevas que há em mim não reconhecem. É isso que está falando. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Então, ou seja, quando você vive em trevas, mas você vive nas trevas? Não. Mas quando a gente, determinado momento, que precisamos ouvir uma palavra, e essa palavra ela vai nos conduzir das trevas para a luz, as trevas que estão ali não deixam a gente compreender. E a gente ignora. A gente fica chateado. A gente fala, pô, quem que é esse cara? Quem que é esse pastor? Quem que é esse obreiro? Quem que é esse padre? Quem que é esse diácono? Quem que é esse ancião para falar comigo? Quem que é essa pessoa? Mas é porque existe trevas dentro de você. Você não vai ser santo. Nunca. Porque eu, temos muitos erros e pecados. Mas em contrapartida, procuramos nos acertar. Mesmo errando, mas procuramos acertar. Então isso é um ponto positivo entre nós e o verbo que é Deus. Então não permita que os seus pensamentos sejam naufragados pelas dúvidas desse mundo. Não permita. É chato falar isso, pessoal, mas é a pura realidade. Às vezes eu me pego na ansiedade, sim. Às vezes eu me pego querendo que as coisas aconteçam rápido. Às vezes eu me pego pensativo, querendo desistir. Isso é normal. Na carne, é natural, é do homem. É instinto. Mas quando naquele exato momento que acontece aquilo, eu falo, opa, pera aí, eu tenho que pisar no breque, não é? As coisas não é assim, não. Aí eu falo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Ó, luz de Deus, vem somente, Senhor Jesus, tem misericórdia. A coisa começa a encaixar, começa a desdobrar. Porque às vezes, a sua vida, meu amigo e minha amiga, está dobrada pro lado negativo. E você não compreende o lado positivo das coisas. Você acha que tudo é consequência do que você faz. Realmente, tudo que você fez de maldade ou de bondade, reflete na sua vida. As consequências vêm. Mas não é por isso que você tem que ficar a vida toda sofrendo. Não. Se você errou, se você transgrediu, ou pecou, ou você traiu, você trapaceou, se tornou corrupto, mas alguns segundos ali você pediu perdão, você falou assim, eu não quero fazer isso mais. Já é um começo. Existe essa oportunidade para você. Não desespere. Eu não estou aqui para criticar você. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou sendo um instrumento na mão do Criador. Para a sua vida tem jeito. Ei, olha para mim. Olha nos meus olhos. Olha aqui para mim. Ei, olha para mim. Eu te falo que para a sua vida tem jeito. Os seus erros e defeitos que ficam te acusando, eles podem ser exterminados num passe de mágica, quando você permitir que o verbo, e esse verbo é o Senhor Jesus, é o próprio Deus, entra dentro de você e faz uma limpeza no seu interior, no seu coração, na sua mente. Você vai compreender e entender que para a sua vida tem jeito. Não precise se condenar, se julgar como o pior das criaturas, não. Veja que você é uma joia preciosa diante de Deus. E Ele quer contar contigo. Então permita que Ele mora dentro de você. Permita que Ele faz essa limpeza de dentro de você. Vai ser doído, vai ser demorado, é um processo, sim. Mas permita, só isso. Permita que tudo vai vir na hora certa. Eu sei que às vezes vai bater a ansiedade, as preocupações. Às vezes vai cair a tristeza, às vezes não vai ver as coisas acontecer do seu jeito.
Mas quando a gente permite que Ele venha e mude nosso ser, é do jeito dele. Ei, olha para mim. Deus está mais perto de você do que você imagina. Eu tenho essa certeza. Deus está mais perto. Ele está mais perto do que essa roupa que você veste. Sabe? Essa camisa. Ele está muito mais perto do que isso. Entenda. Compreende. Deixe o verbo. Deixa Deus entrar dentro da sua vida. Permita que Ele limpa a sua mente, o seu coração. Permita que Ele arranque as trevas que há dentro de você. Permita Ele governar a sua vida. Uma vez Ele governando a sua vida, você governe aqui embaixo, porque você vai ser usado ou usado por Ele. Ele tem que contar com você. Ele conta com você. Ele conta com você, mas você conta com Ele. Eu sei que às vezes a gente vacila. Às vezes a gente põe o problema na mão de Deus, aí as coisas demoram, você tira o problema da mão de Deus e pega, tenta resolver sozinho, mas não é assim. Na nossa mente, a gente achamos que conseguimos vencer os problemas. Não conseguimos não, pessoal. Existem os problemas que Deus permite a gente passar para moldar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Mas existem aqueles problemas que nós mesmos caçamos, aí sim. Aí você tira Deus da jogada e vai lá e resolve. Porque você que plantou, você que fez. Né? Não adianta falar assim, ai Deus, eu estou endividado, mas quem fez a dívida não foi Deus, foi você. Você que fez a dívida. Então você tem que ir lá resolver. Ah Deus, eu quero que o rapaz me perdoe a dívida. Não é assim. Você quer que Deus que o rapaz perdoe a sua dívida? Você está pedindo para Deus. Beleza, ótimo. Mas como que está seu procedimento? Você perdoa a dívida dos outros que está te devendo? Então, você tem que ser pesado você vai ser pesado de acordo com que você pesa os outros. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos fazer nosso reboot de hoje. Para que Deus venha abençoar esse mês de março. Feche os olhos. E respira fundo. Feche os olhos novamente. Fica de olhos fechados, pessoal. E respira fundo. Permita que as trevas, aliás, permita que Deus tire as trevas de você agora. Você não tem que... As trevas, ela não precisa de permissão. Ela é enxerida, ela vem com força, sem pedir permissão. Mas Deus, você permite ela entrar dentro de você agora. Permita Deus, permita que o verbo seja um ponto de contato entre você e Ele, para arrancar todas as trevas do seu coração. Permita que Deus entre dentro da sua mente e limpa, arrancando todo pensamento negativo seu. Permita que Deus entre dentro de você e faz uma limpeza no seu interior para trazer você para o reino dele. Você viveu a sua vida inteira, praticando promiscuidade, erros, traições, mentindo, roubando. Permita Deus mudar essa história sua. Não vai ser fácil, meu amigo e minha amiga. Vai ser um processo longo e doloroso, mas no final vai ser gratificante. Um dia você vai olhar para trás e vai rir da situação que você passou, das situações adversas, e vai ver que quão maravilhoso e grandioso é Deus a seu favor. Permita que Deus limpe a sua mente, limpe seu coração. Eu quero que você abra sua boca. Não precisa gritar, mas peça para Deus o perdão. Isso. Ó Deus, me perdoe pela minha incredulidade. Perdoe, Senhor, pela minha falta de fé. Perdoe, meu Pai, por tantas vezes não ter te ouvido e ter feito a minha vontade.
Perdoe, Senhor, pelos caminhos errados a qual percorri, tentando acertar, e mesmo assim errava, porque satisfazia a vontade da carne. Meu Deus, perdoa essa pessoa. Nos perdoa, meu Pai. Senhor, consagra o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso ver, o nosso enxergar, o nosso agir, o nosso proceder, o nosso imaginar, a nossa fé. Consagra a nossa vida. Pai amado e querido, consagra esse mês de março, terceiro mês de 2026, meu Deus. Que o Senhor venha consagrar hoje, domingo, consagrar a vida deles, consagra a família, os vizinhos, os amigos, os parentes, o ambiente de trabalho, onde eles foram. Senhor, consagra que cada dia seja uma caminhada, um passo de cada vez para a vitória. Está próximo, Senhor, está chegando a vitória. Meu Deus, eu tenho certeza que a mente está sendo destravada. Eu tenho certeza que estamos sendo disciplinados no Espírito. Então guarde a nossa vida, guarde e nos fortalece e nos ajuda a permanecer na Tua presença. Abençoa esta pessoa em todos os sentidos, os projetos, tudo que ela faz. Consagra essa semana, consagra os projetos, os orçamentos, consagra o trabalho, consagra os clientes, os fornecedores, consagra a nossa vida, meu Deus. Consagra a nossa família mais uma vez, pois eu te entrego as nossas vidas, tendo a certeza da vitória em Tuas mãos. Eu entrego as nossas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bora pra cima. Deus, hoje é domingo. É dia de vitória, é dia de guerra. Domingo, primeiro de março do terceiro mês de 2026 e o primeiro dia de semana que é domingo. Tem tudo para arrebentar, pessoal. Bora pra cima. Para de dar desculpa. Parte pra cima. Parte pra cima do mal. Fala, ó, maldade, você não vai estar no meu coração mais não. Trevas, reconhece o verbo. Eu quero que você fale isso. Eu quero que você fale isso assim, ó. Trevas que há em mim, reconhece o verbo, que é Deus, que quer entrar dentro de mim. Peça a Deus isso todo dia. Bora pra cima. Não dê desculpa de nada. Você é de Deus. Você é escolhido para vencer. Vai vir dificuldade, adversidade, vai vir. Mas Deus é contigo, meu querido. Deus é contigo. Tá certo? E amanhã estaremos aqui novamente, às 4h50 da manhã, no Conexão Prosperar Sem Errar, nesse propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, neste método do Está Escrito. Tá certo? Bora pra cima? Bora agir? Forte abraço a todos, um beijo a todos, tá, pessoal? Fique com Deus. Tchau, tchau.